Será que conseguimos respeitar a opinião dos outros? Já estamos nesse estágio de evolução? Nosso estudo de hoje será sobre isso. E nós vamos começar um novo capítulo. Nós estamos no capítulo 5, versículo 17. Aliás, vamos mudar um trecho do Sermão do Monte, quando Jesus assim fala: nem penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. E o título de hoje que nós vamos estudar se chama Lei e Vida. Está aqui neste livro Evangelho por Emmanuel. Estamos no Evangelista Mateus, continuaremos no Evangelista Mateus por um bom tempo, que o evangelho dele é mais extenso e muito rico, mas você também encontra esse mesmo texto no livro Ceifa de Luz, da FEB Editora, capítulo 25, ou no Google. Basta você colocar na internet que ele também vai sair. Que assim você não precisa sequer comprar a obra, você pode procurar diretamente na internet, caso você não queira. E começa assim então. Lei e vida. Não matarás, diz a lei. Que lei é essa que diz não matarás? Eu até trouxe aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje eu vou me socorrer dele, porque esse texto de Emmanuel, nós também vamos encontrar esse trecho: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Nós também vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, escrito, está lá: não vim destruir a lei. Se a gente parar para pensar, o que é lei? A lei é um conjunto de regras que serve para todo mundo seguir aquela lei. Mas nós temos que pensar, naquela época, nós tínhamos a lei divina, quando então Moisés recebe aqueles 10 mandamentos, aquilo faz parte da lei divina, que é imutável, não muda. Mas depois também Moisés cria as leis dos homens, as leis civis, para conter aquela população, naquela época que ele precisava de leis mais duras para que a população parasse de fazer determinadas coisas. Então, e aqui o Evangelho já nos explica, há duas partes distintas na lei mosaica: a lei civil ou disciplinar e a lei de Deus. E quando Jesus ele vem aqui falar, ele vem com essa fala que ele não veio destruir a lei, mas cumprir, ele está falando de qual lei? Da lei divina, que ele veio, sim, cumprir a lei de Deus. Não, mas aí muitos naquela época se confundiram, porque Jesus ele contrariou sim muitas questões da lei mosaica, daqueles hábitos exteriores, daqueles rituais, mas em nenhum momento ele descumpriu a lei divina, e foi essa lei que ele não veio descumprir. E quando ele fala, não matarás, diz a lei, o que será que a gente entende por não matarás? Será que é só tirar a vida do outro, não matarás? Emmanuel aqui ele vai nos trazer uma lição que, olha, nós vamos perceber que a gente pode matar a esperança do outro. A gente pode matar tantas boas partes do outro, e não só o corpo físico. E eu acho que essa é a grande mensagem desse texto de Emmanuel. Vamos começar a pensar diferente no não matarás. E Emmanuel fala, o texto não se refere, porém, à vida dos semelhantes. Ele já começa falando assim, olha, não vou falar só de vida física, não. Não frustrarás, essa palavra foi difícil para sair, hein? A tarefa dos outros, porque a suponhas inadequada, de vez que toda tarefa promove quem a executa, sempre que nobremente cumprida. Quantas vezes a gente não consegue compreender o que o outro está fazendo e a gente ainda quer dar o nosso pitaco, o nosso palpite para falar que o que ele está fazendo é desnecessário. Ai, você não vai mudar o mundo, para que você vai fazer isso? Mas cada tarefa, ela promove quem executa. Sempre que a pessoa faz aquilo de uma forma nobre, que ele faz aquilo com amor, quando ele está servindo. Quantas vezes nós conseguimos segurar a nossa língua, nós demos nossa opinião. Aliás, na grande maioria das vezes, a gente dá a nossa opinião sem o outro pedir. Essa que é a grande verdade. Não dilapidarás a esperança de ninguém. Nossa, eu faço isso. A gente faz isso com os nossos filhos, com os nossos familiares. Quantas vezes? Por isso que a gente precisa prestar atenção. Às vezes a gente acaba com a esperança da pessoa que está ao nosso lado.
Não dilapidarás a esperança de ninguém, através das nossas palavras, hein? Porquanto a felicidade, no fundo, não é a mesma na experiência de cada um. Cada um tem a sua felicidade, cada um tem algo que te traz felicidade. E às vezes o que traz felicidade para nós, não traz para o outro. E a gente joga aquela palavra, joga aquele verbo, fala, 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 e a gente acaba com a esperança daquela pessoa. Será que nós conseguimos de novo respeitar a opinião dos outros? Olha, eu arrisco a dizer que não estamos fazendo isso, que é muito difícil. Vocês lembram, o nosso estudo anterior foi sobre luz e silêncio. A gente tentar conter as nossas palavras. Aí vem aqui Jesus e de novo Jesus ele vai encadeando uma coisa na outra. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho, considerando que de criatura para criatura difere a face do êxito. Quantas pessoas já não tentaram roubar nosso sonho, falando assim, ai, você está sonhando demais, para, pé no chão, isso não vai dar certo nunca. Imagina se Thomas Edison, que criou a luz, tivesse se deixado abalar pelas críticas, ainda estaríamos à luz de velas. Imagina. Então, nós temos grandes exemplos que se tivessem se deixado abalar por essas críticas, por aquelas pessoas que tentam destruir a coragem dos outros, alguns de forma proposital e outros não, simplesmente porque eles falam demais, não respeitam aquilo que a pessoa pensa. Então, cuidado com o que nós estamos fazendo. Esse é o alerta de Emmanuel. Nós podemos estar frustrando a tarefa do outro, tirando a esperança dele, destruindo a coragem daquele que muitas vezes veio para mudar. Mas não talvez mudar o mundo inteiro, mas mudar o mundo dentro da sua casa. Isso já é uma grande mudança. Porque em tempos de rede social, a gente pensa só no grande, mas a nossa parte muitas vezes está só no pequeno. A gente também precisa ressignificar, entender que o nosso maior trabalho está dentro da nossa família, está dentro da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso círculo de amizade. Não aniquilarás com inutilidades o tempo de teus irmãos, porque toda hora é agente sagrado nos valores da criação. Quantas vezes nós fazemos com que aqueles que estão ao nosso lado percam tempo com coisas inúteis. Às vezes para nós não é inútil, mas para eles é. Então será que a gente consegue enxergar isso no outro, entender que o que para nós não é inútil, para ele é inútil? Cada pessoa gosta de uma coisa, cada pessoa tem aquilo que gosta de fazer, aquilo que veio para fazer. Do mesmo jeito que a gente quer que eles entendam o que nós gostamos, nós também temos que entender o que eles gostam. Porque toda hora é agente sagrado nos valores da criação. Não extinguirás a afeição na alma alheia, porquanto ignoramos, todos nós, com que instrumento de amor a sabedoria divina pretende mover os corações que nos partilham a marcha. Quantas vezes nós falamos coisas, fazemos coisas que a gente acaba extinguindo, elimina a afeição na alma alheia. Eu acho que está mais do que na hora da gente mudar de postura, mais do que na hora da gente repensar o que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando e respeitar o próximo. A gente exige respeito conosco, mas a gente também precisa aprender que só vamos ser respeitados quando a gente respeitar o próximo. Isso é muito importante. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que renteiam contigo, observando que as estradas para Deus obedecem a estruturas e direções que variam ao infinito. Quantas críticas já não fizemos? Nossa, que bobagem isso que você está fazendo. Porque parece que hoje você fazer o certo é o errado. Está errado e o errado é o certo. Quantas vezes nós não criticamos a fé da nossa própria família? A fé daquele amigo mais próximo, de um parente. O que importa não é a religião que ele segue, o que importa são as ações que ele tem. Jesus veio até nós e não falou, você tem que ser dessa ou daquela religião. Não. Ele nos deixou exemplos.
exemplos de amor. E isso é o mais importante. Às vezes você não concorda com a religião que aquela pessoa segue, mas o que ela faz? Será que aquilo que ela está fazendo não reflete o que Jesus ensinou? E se reflete, se faz com amor, é isso que importa. O maior mandamento, está aqui, escrito. Qual que é o maior mandamento da lei divina? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus resumiu a lei mosaica na lei do amor. E isso é o mais importante. Vamos aprender a respeitar o próximo. Reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traça especificações ou condições dentro do assunto. Preceitua simplesmente: não matarás. Eu nunca tirei a vida de ninguém. Eu posso não ter tirado a vida, mas será que eu já tirei a esperança? Será que eu já frustrei a pessoa? Será que eu já aniquilei a coragem daquela pessoa? Então, não matarás não é somente o físico. Ele vai muito além disso. Eu gostaria de deixar essa reflexão para nós hoje. Será que nós já fizemos alguma dessas condutas? E se fizemos, vamos então tentar refazer, tentar mostrar para aquela pessoa que ela pode tentar, que ela tem que seguir em frente dentro daquilo que ela acredita. Se a gente em algum momento da nossa vida matou a pessoa, algo desses exemplos de Emmanuel, vamos então tentar estender a mão para aquela pessoa agora e mostrar para ela que a gente que estava errado, vamos deixar o nosso orgulho de lado e para ela tentar fazer aquilo, vamos tentar então devolver aquilo que nós tiramos. Essa é a nossa proposta de hoje. E se você quiser compartilhar algo que você fez e que efetivamente acabou fazendo isso, que você depois conseguiu essa reconciliação, conseguiu entender que fez de errado e nos mostrar o seu exemplo para que nós também, porque todos nós erramos, ninguém aqui é perfeito, para que nós possamos usar isso como uma forma de força e melhorarmos. E se você não quiser compartilhar, não tem problema, porque então a proposta é: vamos todos, a partir de agora, prestar mais atenção e verificar se não estamos fazendo isso no nosso dia a dia. E se estivermos, vamos mudar. Essa é a nossa proposta. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais e de curtir os nossos vídeos também e de comentar se vocês quiserem. Aguardo vocês no próximo estudo.